Oi pessoal, nesta primeira videoaula de 2018, nós vamos estudar em termos práticos o direito das pessoas com deficiência. Assunto esse bastante cobrado em concursos públicos. Basta ver que em 2017 o TRF-5ª abordou esse conteúdo no edital regulamentador do certame. Então, o que queremos fazer? Qual a nossa estratégia? Agora, em 2018, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo mostrar para vocês como é que esse assunto é cobrado em concurso, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos começar com o estudo da Lei 7853/89. Essa lei dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência. Essa lei caiu no TRF-5ª, concurso esse promovido pela FCC em 2017. Então, eu pensei da lei o que a banca está abordando, está cobrando, está de olho em concurso. O primeiro tema diz respeito à ampla legitimação ativa no tocante ao exercício do direito de ação para proteger as pessoas com deficiência e seus direitos. Se você ler o artigo 3º da Lei 7853/89, você vai ver que é ampla a legitimação ativa, são amplos os autores legitimados a ajuizar ações para proteger o direito das pessoas com deficiência. Vamos dar uma olhadinha no seu artigo 3º. E o candidato precisava conhecer esse artigo 3º da Lei 7853/89 para acertar uma questão que caiu no TRF-5ª. 2017 FCC. Olha o que dispõe o 3º da 7853. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, claro, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Essa é a nova redação do dispositivo pós-advento da Lei Brasileira de Inclusão. Chamo sua atenção também para o parágrafo 5º do artigo 3º, que foi cobrado pela FCC nesse concurso para o TRF-5ª 2017. O que dispõe o parágrafo? Parágrafo 5º do artigo 3º. Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações propostas por qualquer um deles. O que é litisconsorte, pessoal? É pessoa, eu vou ter uma traduçãozinha aqui para vocês, pessoa que demanda em juízo juntamente com outra. Bom, como eu tinha dito para vocês, esse dispositivo ele é relativamente simples. O que ele está querendo dizer? Que há uma ampla legitimação ativa, há várias possibilidades, há vários autores legitimados para ajuizar ação em prol dos direitos das pessoas com deficiência. O que é um interesse difuso? O que é um interesse coletivo? O que é um direito, um interesse individual homogêneo? E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer as traduções e daqui a pouco eu dou os exemplozinhos, porque os exemplos ajudam muito. A meu ver, é só essa a dificuldade do 3º dessa lei, tá certo? Então vamos nós. Pessoal, a melhor explicação para direito ou interesse difuso, coletivo, individual homogêneo, quem fornece a definição não é a 7853/89, não é ela.
Quem fornece, por incrível que pareça, é o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a Lei 8078/90. O Código de Defesa do Consumidor foi muito feliz na explicação do que é o interesse coletivo em sentido amplo, o que é o interesse coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo. O CDC, ele explica ponto a ponto. E a gente vê essas explicações no artigo 81 da 8078. A gente vai ler aqui e eu já marquei as palavrinhas-chave para vocês focalizarem, para vocês fotografarem o que é interessante saber para qualquer concurso. Então vamos nós. Gente, olha o que diz o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 1. De interesses ou direitos difusos. O que é isso? Direitos ou interesses difusos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. O melhor exemplo de direitos difusos que nós temos é o direito, os direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas se inserem bem direitinho no 81, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Porque nós temos o quê? Direitos que interessam a vários indivíduos. A gente não pode dividir esse direito uma pessoa com deficiência X. Como é que ela vai consumir esse direito? Como é que ela vai utilizar esse direito? Vai utilizar mais que outra? Não. Os direitos são de natureza indivisível. Você não tem como fracionar os benefícios. De que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. A meu ver, o direito das pessoas com deficiência se encaixa bem direitinho aqui no 81, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Ana Paula, o Código de Defesa do Consumidor tem a ver com o direito das pessoas com deficiência? Tem tudo a ver, porque o conceito, como eu já falei, de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, isso não está nas leis protetivas das pessoas com deficiência, mas esse conceito aqui está bem explicadinho no Código de Defesa do Consumidor, que a gente aqui está se apropriando dessa legislação para o que interessa em relação ao nosso caso, em relação ao nosso estudo. Então, fotografe, quando a gente quer falar de direitos difusos, nós estamos falando de direitos transindividuais, de natureza indivisível, a gente não tem como fracionar esses direitos, em que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Como eu já disse, o melhor exemplo, já casando com a nossa matéria de direitos difusos, temos os direitos das pessoas com deficiência. Ela pode dar outro exemplozinho. O direito ao meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável, se encaixa bem direitinho com direito difuso. Por quê? Porque o meio ambiente é um direito de todos nós. De todos nós, é um bem que, na verdade, tem até uma perspectiva intergeracional. Interessa às presentes e futuras gerações. A proteção ambiental, ela se encaixa também no 81, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, assim como o direito das pessoas com deficiência. Então, para a gente sair do 81, inciso 1, lembro que direitos difusos são direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Passemos agora ao estudo dos direitos ou interesses coletivos, tá certo? O que são direitos ou interesses coletivos? Assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, observe que tanto os difusos como os interesses coletivos, eles são transindividuais. Isso vai mudar no 81, inciso 3, que daqui a pouco a gente fala. Voltando, os direitos
ou interesses coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, assim como os difusos, de que seja titular um grupo. Aqui você vai ter grupos determinados, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica de base. Exemplozinho de direito coletivo. O que a gente vê todo ano, estamos em janeiro de 2018. Eu acho que esse exemplo que eu vou fornecer é bem oportuno para o período, em que pese não ser direito, assim, não se encaixar no assunto direito das pessoas com deficiência, mas é um exemplo bem oportuno de direito coletivo. Olha só, ilegalidade do aumento abusivo das mensalidades escolares de alunos já matriculados. Nós temos como, nesse caso, identificar o quê? A categoria ou classe. Nesse caso, são quem? Os alunos já matriculados que foram surpreendidos por ilegalidade do aumento abusivo das mensalidades escolares. Exemplo muito bom de direito ao interesse coletivo é o que a gente vê todo ano, os aumentos abusivos das mensalidades escolares dos alunos já matriculados. Nós temos como identificar essa categoria, alunos já matriculados. Então, pessoal, observe que os interesses ou direitos coletivos muito parecem com os difusos. Eles têm duas interseções. Em ambos os casos, nós estamos diante de interesses transindividuais e de natureza indivisível. A diferença dos difusos para os coletivos é que nos difusos, os titulares são pessoas indeterminadas. Eu não tenho como determinar as pessoas. Já nos coletivos, eu tenho como determinar a coletividade, a categoria ou classe. A diferença é só essa, ok? Passemos agora a 81, inciso 3, que são os interesses ou direitos individuais homogêneos. Eles são acidentalmente coletivos. Vamos ler o dispositivo e eu dou já o exemplo, que o exemplo ajuda muito. Direitos ou interesses individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum. Eles vão ter só uma origem comum. Como eu já disse, são acidentalmente coletivos em razão de quê? Da sua origem comum. Exemplo: vítimas de acidente aéreo de determinado voo. Bom, nós temos aí pessoas que foram vítimas de um evento em razão de uma origem comum. Qual a origem? Exemplo, a queda de uma aeronave. São acidentalmente coletivos. Nós temos pessoas relacionadas a uma situação por uma origem comum. Então, vamos nós aqui, tá certo? Palavras-chave para interesses ou direitos individuais homogêneos, nós temos aqui a origem comum. O que liga essas pessoas é só a origem comum. Agora, pessoal, eu preparei um slide com os exemplos, eu já adiantei, mas eu vou ler com vocês para que cada palavrinha caia na cabeça, tá certo? Então, olha só, exemplos de direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, que são conceitos jurídicos distintos. Exemplos de direitos difusos, direitos das pessoas com deficiência, direito à proteção ambiental, ao meio ambiente ecologicamente sadio, sustentável. Exemplos de direitos coletivos: ilegalidade do aumento abusivo das mensalidades escolares de alunos já matriculados. Exemplos de direitos ou interesses individuais homogêneos, sinônimo de acidentalmente coletivos: vítimas de acidente aéreo de determinado voo. Recordando que os interesses difusos muito parecem com os coletivos. Eles têm dois assuntos em comum. Em ambos os casos, tanto nos difusos como nos coletivos, nós temos o quê? Interesses transindividuais e de natureza indivisível. Ocorre que nos difusos, os titulares são pessoas indeterminadas. Já nos coletivos, em sentido estrito, eu tenho como identificar
a categoria ou a classe. E o terceiro grupo, que são de interesses acidentalmente coletivos, são os individuais homogêneos, como já falamos, e que o único ponto que eles têm, essas pessoas vítimas de determinado evento têm em comum, é que o direito surge em razão de uma origem comum. Como nós já conhecemos os conceitos de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, é de bom tom que a gente dê uma lidinha para encerrar essa videoaula de hoje no artigo 3º caput da 7853/89. O que diz o terceiro? As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis, da pessoa com deficiência, poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Resumo: o tocante a esses direitos coletivos em sentido amplo, a ampla legitimação ativa. Meus irmãos, se você tivesse lido esse terceiro caput da 7853, você teria acertado a questão, tá certo? O parágrafo 5º do terceiro é uma decorrência lógica do caput. E esse conteúdo, com esse nível de detalhes, foi cobrado no TRF 5ª. Porque lá no conteúdo tinha o quê? Direito das pessoas com deficiência. Lembrando que essa série de programas sobre esse assunto terá uma vertente prática. Eu mostrarei para vocês como esse tema é cobrado em concurso, tá certo? Se você ainda tiver alguma dúvida no tocante à teoria, convido você a assistir às 8 primeiras videoaulas do nosso canal. Fica com Deus, paz e bem, até a próxima!